Queridas irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, depois de termos celebrado ainda lá no final do ano passado, ao Advento, tempo forte, o Natal e o tempo do Natal, depois de termos passado por alguns domingos do tempo comum, e depois de termos vivido a Quaresma e sobretudo a Páscoa, que culminou com a festa de Pentecostes, a comunicação do Espírito Santo que veio impulsionar a igreja para a sua missão universal, a igreja faz como que uma síntese desse mistério de amor, propondo-nos a celebração de Deus como família, de Deus como comunidade, a festa da Santíssima Trindade. Nós costumamos dizer o mistério da Santíssima Trindade. E também dizemos, até quando rezamos o rosário, que há mistérios na história da salvação. Por exemplo, a encarnação, o nascimento de Jesus são chamados de mistérios. E hoje chamamos Deus de o mistério da Santíssima Trindade. Eu me lembro que quando eu era criança, e até durante um tempo mais, a gente entendia o mistério como algo que era inexplicável, algo que era inacessível, algo que a gente não podia compreender, vedado o nosso conhecimento. Mas na realidade, não é isso que é mistério. É claro que nós não podemos esgotar o conhecimento do mistério, mas nós podemos conhecer o mistério de Deus, e depois os mistérios que Ele realiza na história da salvação, para o nosso bem, para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Me veio à mente algo que eu já li em algum santo padre, não me recordo agora, mas me veio à mente ontem e hoje, que a gente poderia comparar o mistério com uma fonte inesgotável, que não se esgota, infinita fonte. E esse que eu estou mencionando, sem lembrar-me do seu nome, ele dizia assim: quando nós temos sede, nós vamos à fonte para matar a nossa sede. E como é bom para nós que nós não consigamos esgotar a fonte. Porque se a gente não esgota a fonte, sempre que a gente tiver sede, a gente pode voltar a ela para matar a própria sede. Mas se a gente fosse à fonte uma vez e esgotasse a fonte, então nós não teríamos depois como matar a nossa sede. Assim também é bom para nós, queridos irmãos e irmãs, que nós não tenhamos, porque nem temos a capacidade de esgotar o conhecimento de Deus. Nunca vamos esgotar esse conhecimento, mesmo na eternidade, nós vamos sempre caminhar dentro de Deus, por toda a eternidade, e nunca vamos repetir uma visão que vamos ter, porque sempre vai haver uma novidade. O nosso Deus, a grande fonte, e sempre nós vamos ser saciados nele, sem nunca esgotá-lo. Isso é bom para nós, é salvação para nós, é a graça que Deus nos promete. E hoje então, nós somos chamados a reconhecer aquilo que nós temos durante todo o ano na liturgia, essa presença da Santíssima Trindade. Em toda a nossa vida temos essa presença da Santíssima Trindade, porque é nela, como diz o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos, melhor dizendo, nos Atos dos Apóstolos, numa sua pregação, ele diz assim: nele, em Deus, nós existimos. Nele nós, aliás, primeiro ele falou, nele nós somos, nele nós existimos e nele nós caminhamos. Por isso que eu mencionei
essa passagem que vamos sempre caminhar dentro de Deus sem nunca esgotar a Deus. Sempre teremos algo novo que nos faz felizes, melhor dizendo. Então, hoje nós somos chamados a contemplar especialmente esse mistério. Nosso Deus não é um Deus solitário, porque se Deus não tivesse alguém igual a Ele para se comunicar, Ele seria uma infinita solidão. Mas dentro dele mesmo Ele tem com quem se comunicar, porque Ele é um só, mas nele são 3 pessoas que convivem em amor. A natureza de Deus é o amor. Nele os 3 se comunicam. O Pai é o princípio. O Pai conhece-se a si mesmo. E esse conhecimento que o Pai tem é a sua imagem perfeita. E como essa imagem perfeita sai de dentro do Pai, então, por comparação, por analogia, diz que o Pai gera o Filho. E o Pai gera o Filho entregando, doando, porque Deus é doação, doando a Ele tudo o que Ele é. Entrega tudo a Ele. E o Filho, por sua vez, acolhe o que o Pai lhe oferece. Aceita tudo e dá reverência também, um retorno para o Pai. E esse, entre aspas, movimento, que eu estou dizendo, do Pai que se comunica todinho, entrega tudo, todo o seu ser para o Filho, reflete todo o seu ser no Filho, e o Filho que reflete o que o Pai é, e também tem reciprocidade para com Ele. Esse gesto de Deus dar, o Pai doar, e o Filho receber e acolher com reciprocidade, esse é o Espírito Santo, que é a comunhão dos dois, que é o amor dos dois. Nós dizemos, a igreja diz, o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, e é o amor. Já lembrei alguns domingos atrás, mencionando São João Paulo II, que escreveu uma encíclica sobre o Espírito Santo, e aí naquela encíclica, que está mais presente na minha mente, é quando ele diz assim: a natureza de Deus é amor, Deus é amor, a natureza de Deus é o amor, a substância de Deus é o amor. Mas na Santíssima Trindade, a pessoa que é como pessoa o amor, é o Espírito Santo, porque ele é a comunhão do Pai com o Filho, do Filho com o Pai. É esse Deus que depois transbordou o seu ser, se abriu para fazer toda a criação que nós conhecemos, pelo menos temos noção de toda a criação. A palavra de Deus que nós ouvimos ilumina também a nossa celebração de um modo todo especial. Na primeira leitura do livro do Êxodo, se ainda naquela época não havia o conhecimento desse mistério de amor de Deus único em 3 pessoas, isso foi revelado por Jesus. Quem revelou essa verdade foi Jesus. Embora já tenha no Antigo Testamento indicações, mas ainda não a compreensão. E aí, Deus que é o único, Moisés diz, é poderoso, é a paz, é a bondade. Então ele exalta os atributos de Deus, de um Deus que é todo poderoso e que ama o seu povo, que dá os seus mandamentos para guiar o seu povo, porque ele quer também receber a resposta do seu povo, a resposta da humanidade. Ele quer recebê-la porque é aceitando livremente o que Ele nos oferece, é que nós nos salvamos. Então aí está. No Santo Evangelho que foi proclamado há pouco aqui, então nós temos aí mais explicitamente a presença de 2 pessoas da Santíssima Trindade. Porque Jesus diz assim, Deus, o Pai, Deus, quando nós dizemos simplesmente Deus, a gente pode dizer que a gente está se referindo, seja na liturgia, seja na Sagrada Escritura, se referindo ao Pai. Deus amou tanto o mundo
que lhe deu o seu Filho único. O Filho não veio para condenar, Deus não enviou o Filho para condenar, o Filho veio para salvar o mundo. E nós celebramos o mistério pascal, celebramos toda a Eucaristia, mas de uma forma assim solene, nesse período que se encerrou com o Pentecoste, celebramos isso, porque também Deus, no seu Filho, que é a sua palavra, que é o seu autoconhecimento, que é a sua sabedoria, Ele revelou que Ele ama a humanidade. A humanidade pode confiar em Deus, pode saber que ela é amada, porque Deus enviou o seu Filho, e o Filho resgatou a humanidade, mas é preciso que a humanidade aceite, assim como o Filho na Trindade aceita o ser que o Pai lhe oferece, todo o seu ser, assim também nós, pela fé e pelo amor, devemos aceitar o que Deus nos oferece, para que nós de fato possamos ser salvos, encher-nos da graça de Deus. E Deus faz isto porque Deus sempre age em função da liberdade. Ele sempre quer promover a liberdade, nunca Ele quer impor, sempre espera uma resposta. Por isso que no Evangelho de hoje, ao final, Jesus afirma assim: aquele que acolhe o Filho, que é a imagem do Pai, que recebe o Filho, aquele que crê no Filho, estará salvo. Até se diz no Evangelho de São João, numa outra passagem, está salvo. Mas aquele que não crê no Filho, que rejeita o Filho, esse está condenado, esse será condenado. Não é? Então vejam que essa expressão de Jesus mostra que Deus só quer a salvação, e Deus coloca à disposição a salvação. Só não terá salvação quem a recusar. Como é que a gente vai aceitar? É crendo no Filho e seguindo o Filho, as orientações do Filho. Não basta conhecer a Deus como se fosse uma teoria, não basta falar de Deus, é preciso ter um relacionamento com Deus, é preciso ter uma amizade com Deus, é preciso ter amor em Deus, e ao mesmo tempo é preciso ter amor ao nosso próximo, porque é no amor ao próximo que nós provamos o amor a Deus nosso Senhor. Aí então o Evangelho proclamou e mostrou a presença nas palavras que nós ouvimos, duas pessoas, o Pai e o Filho. Mas vejam só, quando a Sagrada Escritura mostra que Deus envia o seu Filho, como Jesus afirmou aqui, lá no Evangelho de São Lucas, quando o arcanjo São Gabriel fala dessa proposta de Deus a Maria, ela disse: mas como é que vai acontecer isso? Eu não tenho relações com o homem. E aí a resposta do arcanjo: o Espírito Santo, aí veja a afirmação da outra pessoa, o Espírito Santo descerá sobre ti. A força do Altíssimo, que é o Espírito Santo, vai te cobrir, vai te fortalecer. Por isso aquele que vai nascer de ti será chamado e será de fato o Filho de Deus. Queridos irmãos e irmãs, esse é o mistério de amor que nós celebramos, de um Deus que é único, sim, porque não pode existir um sem o outro. Eu diria assim, com as minhas palavras, eu diria assim: não existe pai sem ter filho, não existe filho sem ter pai, mesmo que às vezes o filho não conheça o pai, mas ele tem um pai. Então, se nós chamamos a Deus de Pai, se cremos em Deus que é Pai, é necessário que o Filho também seja reconhecido por nós. Se nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, é preciso reconhecer o Pai de Jesus, que também se fez nosso Pai através de Jesus. Mas se existisse o Pai e o Filho, e eles não se amassem, não se relacionassem, não se amassem,
os dois seriam duas infinitas solidões, uma ao lado da outra. Mas como há o Espírito do amor que une os dois, então são três, mas formando uma única divindade, sendo uma única, melhor dizendo, sendo uma única divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a comunidade perfeita. Se a gente observar bem, tudo que tem o toque de Deus tem esse aspecto comunitário e familiar. A natureza é tão diversificada. Vejo as flores, os frutos e todas as criaturas que existem. Vejam também, queridos irmãos e irmãs, que Deus colocou um ser humano que Ele criou sempre dentro de uma família. Existe o casal, existe o pai, existe a mãe, e o filho vai ser o fruto do amor dos dois. Então essa é a marca de Deus. Em tudo que Ele faz, Ele coloca também um reflexo daquilo que Ele é. E na liturgia, queridos irmãos e irmãs, inspirada nas Sagradas Escrituras, de modo especial no Novo Testamento, a igreja sempre faz menção à Santíssima Trindade. Vejam que nós começamos a missa de hoje, mais uma vez, depois do sinal da cruz que fizemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a saudação. Há várias saudações, eu gosto mais desta que eu sempre faço, praticamente. É muito raro que eu faça uma outra, por causa da afirmação explícita da Santíssima Trindade. E essa expressão é tirada da segunda leitura de hoje. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Olha aí, a Santíssima Trindade. Aí nós vamos fazer, tem outras ainda, mas estou afirmando algumas. Vamos fazer a oração eucarística e vamos fazer a consagração do pão e do vinho, que vão ser transformados no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. E aí o sacerdote que preside, e também às vezes os concelebrantes, dizem assim: enviai, ó Pai, o Espírito Santo sobre estas oferendas, para que elas se transformem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, enviai ao Pai, Pai, enviai o Espírito Santo, para que Jesus realmente esteja presente debaixo das aparências do pão e do vinho. E ainda, nós sempre falamos que Jesus foi enviado pelo Pai, de fato, já mencionei ali aquela passagem de São Lucas, mas é por obra do Espírito Santo que Ele é encarnado. O Pai envia o Filho, como Jesus falou, por amor à humanidade, mas quem exerce a ação da fecundação de Maria é o Espírito Santo, os três sempre juntos. Depois do ponto culminante da oração eucarística, os sacerdotes que estão concelebrando, ou aquele que está individualmente celebrando, então levantam o pão e o vinho e dizem: por Cristo, Jesus, por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, a vós, Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Nós devemos sempre perceber isso, sempre prestar atenção naquilo que nós fazemos, porque a Santíssima Trindade é a realidade primeira que existe antes de existir o mundo. Deus sempre foi assim, Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele transbordou esse seu amor para que todas as coisas existissem. Louvemos sempre a Deus, procuremos também imitar a Deus. Eu me lembro que quando eu estava no meu primeiro ano de padre, celebrando uma Eucaristia com algumas religiosas, numa casa da periferia, e tem uma coisa, aí nós partilhamos a palavra, e era
o mistério da Santíssima Trindade, e partilhamos a palavra de Deus, e uma das irmãs, a mais nova da casa, ela disse assim: como Deus é bonito, né? Como a Santíssima Trindade é grandiosa. São 3 pessoas, uma não é a outra, cada uma é ela mesma. A natureza das 3 é a mesma, o poder das 3 é o mesmo, a sabedoria das 3 é a mesma, mas são 3 distintas, porque o Pai não é o Filho, nem o Espírito Santo. O Filho não é nem o Pai, nem o Espírito Santo não é nem o Pai, nem o Filho. Os 3, ao mesmo tempo que são um só, ao mesmo tempo eles são 3 pessoas. E eles não se dividem entre si, estão sempre unidos. Um aceita o outro, não há desencontro entre uma pessoa divina e a outra, estão em perfeita e plena harmonia. Eu achei muito interessante aquilo que aquela religiosa jovem ainda fez na sua partilha da palavra com os demais presentes. Deus é maravilhoso, Deus é bendito, merece todo louvor, toda honra, toda glória. E quando Jesus fala: Pai, glorifica-me, e depois pede por nós, ele fala assim: eu dei a eles a vossa glória. Quando ele se refere, fala a palavra glória, ele está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é a manifestação da glória de Deus. Eu dei a eles a vossa glória, para que eles, olha só, como é o Espírito Santo, para que eles sejam um, assim como eu e tu, Pai, somos um. Ele manifestou e ele comunicou a glória, que é o Espírito Santo. Que Deus seja louvado. Queridos irmãos, vamos proclamar mais uma vez a nossa fé nesse Deus grandioso, infinito, mas que se aproxima de nós, como lá na primeira leitura, esse mesmo Deus grandioso, ainda não conhecido como uma comunidade, uma família divina, esse mesmo Deus se aproximou do povo, para conduzir o povo para a terra prometida. Ele se aproximou para dar os seus mandamentos, que são como sinais. Nas estradas nós temos sinais de trânsito, para nos comunicar, para nos prevenir dos perigos. Os mandamentos de Deus também não são coisas que Deus põe para ser peso para nós, mas são sinais que nos mostram por onde podemos caminhar para chegar ao lugar certo, que é a eternidade feliz. E também nos aponta aquilo que realmente atrapalha essa nossa caminhada, essa nossa viagem. Amém. Proclamemos a nossa fé.